Olá, personas! Sejam todos bem-vindos. Continuando com a série Potenciação de Números Naturais. Nesta aula 6, vamos falar sobre algumas propriedades de potenciação, tá bom? Primeira propriedade. Diz assim, ó, produto de potências de mesma base. O que é produto? Resultado da multiplicação. Esse é o produto. Então aqui, ó, eu faço uma multiplicação, o resultado eu tenho um produto. Quando eu tenho a mesma base, olha só, tem uma potência aqui, outra aqui. 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado à sexta. Se eu fosse diluir aqui, ó, 5 elevado ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5. Lembra? O expoente indica quantas vezes a base vai multiplicar por ela mesma. Então aqui 5 vezes 5 vezes 5. E vezes, está aqui, 5 elevado à sexta. A base 5 é o fator que se repete aqui de acordo com o expoente. Ó. Então vai se repetir 6 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 6 vezes aqui. Observe que no total, ó, teremos 9 fatores. Vou contar, ao invés de contar 1 mais 1 mais 1, quantos fatores no total? 9? Eu posso contar 3 fatores mais 6 fatores, dá um total de 9 fatores. Então é isso que vai acontecer aqui, ó. Quando eu tiver multiplicação de potenciação de mesma base, vou repetir a base, porque é a mesma, tá vendo? E vou somar os expoentes. 3 mais 6 igual a 9, então 5 elevado a nona. Então, quando for multiplicação de potências de mesma base, repete a base, ou seja, mantém a mesma base e soma os expoentes. Segunda propriedade, quociente. O quociente é o resultado da divisão. Então aqui, ó, 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado à terceira ou 2 elevado ao cubo. Então olha só, podemos escrever essa divisão em forma de fração. Qualquer fração é uma divisão. 2 elevado à quinta está aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Dividido por 2 elevado ao cubo. Ó. 2 vezes 2 vezes 2. Dividido, aqui o traço de fração representa a divisão. Está aqui. E aí eu posso usar a regra do cancelamento. Eu não preciso multiplicar todo mundo em cima e embaixo para depois fazer a divisão. Eu posso fazer divisões parciais aos poucos, com números menores. Basta eu dividir o de cima com o de baixo. 2 dividido por 2 dá 1. Lembra que 1 é elemento neutro? 2 dividido por 2 dá 1. Por isso que cortamos assim, ó. Se chama regra do cancelamento. Chegamos ao número neutro. Elemento neutro. 2 dividido por 2 dá 1. Sobrou o que aqui, ó? 2 fatores 2 aqui em cima. Tá vendo? Aqui embaixo sobrou o número 1. E é elemento neutro, então morreu. Então aqui, ó, 2 vezes 2. E como eu estou multiplicando o mesmo número, lembra que eu posso simplificar em forma de potenciação? Esse fator que se repete é a base. Quantas vezes ele se repete? 2 vezes. Então vai o 2 no expoente. Então veja que 2 elevado à quinta diminuiu para 2 elevado ao quadrado. Ó. Quanto tirou aqui do 5 para chegar no 2? Ó? Tirou 3. Então quando eu tiver uma divisão de potência de mesma base, eu mantenho a base, repito a base e subtraio os expoentes. Tem que ser na mesma ordem, tá? O 5 primeiro aqui, ó, então ele vai primeiro aqui na subtração. Então, 2 elevado à quinta dividido por 2 ao cubo é igual a 2 elevado a, mantém a base, 5 menos 3 igual a 2. Então você percebeu que quando é multiplicação, soma os expoentes. Vai aumentar, então vai somar. Tá vendo a ligação das operações? E quando é divisão, vai diminuir. Então você subtrai no expoente. Então vamos à terceira propriedade aqui. Terceira propriedade. Potência de uma potência. Eu tenho aqui 10 elevado ao quadrado, é uma potência, que está elevado ao cubo, ó, tá vendo? Que o expoente 3 ele faz parte, ele está elevando o 10 ao quadrado aqui. Então, veja bem, ó, se eu for diluir isso aqui, ó, lembra? Vamos começar de fora. O 3 aqui, o expoente 3,
representa, significa e mostra quantas vezes a base vai multiplicar por ela mesma. A base é 10 ao quadrado. Então, ó, 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Tá vendo? E eu volto na primeira propriedade. Tá vendo que é uma multiplicação de potenciação de mesma base? Eu repito a base e somo os expoentes 10 elevado à sexta. Mas olha só, eu somei o 2 3 vezes. Tá vendo que isso aqui é um fundamento da multiplicação? Lembra que eu falei lá no início, primeira, segunda aula, de que a multiplicação nada mais é do que um atalho de uma adição de parcelas iguais. 2 mais 2 mais 2 é a mesma parcela, estou somando 3 vezes, então eu posso simplificar como 2 vezes 3, ou 3 vezes 2. Então, concluindo, quando eu tiver uma potência de potência, eu vou manter a base e vou multiplicar os expoentes. Tá legal? Quarta propriedade. Potência de um produto ou de um quociente. Então, olha só, o que é isso? Eu tenho, a gente lê ó, o que falou primeiro, ó, é o que vai começar aqui de fora por último. Ó. Potência, tá aqui, de um produto. Tá vendo? Ó? Potência de um produto. Potência de um quociente. Lembra que o produto é o resultado da multiplicação e o quociente é o resultado da divisão. Aqui o que vai acontecer? Ó, quando eu tiver essa situação, os números multiplicando aqui dentro como base e elevado aqui é um expoente, esse expoente aqui ele vai se distribuir aqui, ó, vale a propriedade distributiva. Ele vai se distribuir, então ele pertence a todo mundo que está aqui dentro. Então vai ficar 2 elevado ao quadrado e 3 vezes 3 elevado ao quadrado, tá? Nesse caso aí, eu não preciso fazer aqui a multiplicação, porque estamos demonstrando apenas a validade da propriedade, tá legal? Queremos simplificar isso aqui. Quando for ó, 10 dividido por 5, 10 dividido por 5, se elevado ao quadrado, o que eu posso fazer? Vale a distributiva aqui, ó. 10 elevado ao quadrado dividido por 5 elevado ao quadrado. Quer ver? Ó, se nós formos realizar os cálculos, ó, 2 vezes 3, 6. Lembra que faz primeiro que está dentro do parênteses? 6 elevado ao quadrado é igual a 36, que é 6 vezes 3. 6 vezes 6. Aqui, ó, 2 elevado ao quadrado é 4. 3 elevado ao quadrado é 9. 3 vezes 3. 4 vezes 9, 36. Está vendo o mesmo resultado? Olha esse, ó, 10 dividido por 5 é igual a 2. 2 ao quadrado é igual a 4. 10 ao quadrado é igual a 100. 10 vezes 10. Dividido. 5 elevado ao quadrado é 25. 100 dividido por 25. Quantas vezes o 25 cabe no 100? 4 vezes. Está vendo o mesmo resultado? Tá? Só que tem situações que é necessário você fazer a distribuição assim, tá? Para calcular assim mais fácil, principalmente em situações que envolvam equações, tá? Então, quando temos potência de um produto, vale a propriedade distributiva do expoente para os fatores. E se tivermos potência de um quociente, vale a propriedade distributiva do expoente para o dividendo. Tá vendo? Aqui o primeiro é o dividendo e o outro é o divisor. Tem que ser nessa ordem, tá? Na divisão não pode inverter. Aqui não tem problema. A ordem dos fatores não altera aqui o resultado. Mas na divisão não pode trocar. Tá bom, gente? Então aí foram essas 4 propriedades fundamentais e até a próxima aula. Forte abraço virtual!